No último vídeo, não foi possível terminar a leitura de todos os artigos da Constituição, né? Porque como podemos ver, só o artigo 5 aí demorou quase meia hora. Então, para o vídeo não ficar muito longo, hoje a gente vai fazer do artigo 205 em diante. Então, aí já coloque seu fone de ouvido, já se prepare que vamos começar a leitura a partir do artigo 205 da Constituição. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência das instituições públicas e privadas de ensino. 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 5. Valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. 6. Gestão democrática do ensino na forma da lei. 7. Garantia de padrão de qualidade. 8. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal. 9. Garantia ao direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigos 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Primeiro, é facultativo a universidades admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Inciso 2. O disposto nesse artigo aplicar-se-á a instituições de pesquisa científica e tecnológica. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurado inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiverem acesso na idade própria. 2. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 4. Educação infantil em creches e pré-escola às crianças de 5 anos de idade. 5. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e de criação artística, segundo a capacidade de cada um. 6. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. 7. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Inciso 1.
O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Inciso 2. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade de autoridade competente. Inciso 3. Compete ao poder público recensear os estudantes no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 1. Cumprimento das normas gerais da educação nacional. 2. Autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Inciso 1. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Inciso 2. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Inciso 1. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e o dos territórios. Financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira às escolas, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 2. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Inciso 3. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Inciso 4. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. Inciso 5. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Inciso 6. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Inciso 7. O padrão mínimo de qualidade de que trata o inciso 1 deste artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo aluno-qualidade, pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar conforme o parágrafo único do artigo 23 dessa Constituição. Artigo 212. Artigo 212. A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados e Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida e proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino. Inciso 1. A parcela de arrecadação de impostos transferidas pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios ou pelos estados aos respectivos municípios não é considerada para efeito de cálculo previsto neste artigo receita do governo que a transferir. Inciso 2. Para efeito de cumprimento do disposto no caput deste artigo,
serão consideradas os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Inciso 3. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação. Inciso 4. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, 7, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Inciso 5. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação recolhida pelas empresas na forma da lei. Inciso 6. As cotas estaduais e municipais de arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídos proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Inciso 7. É vedado o uso dos recursos referidos no caput e nos incisos 5 e 6 deste artigo para pagamento de aposentadoria e de pensões. Inciso 8. Na hipótese de extinção ou de substituição de impostos, serão redefinidos os percentuais referidos no caput deste artigo e no inciso 2 do caput do artigo 212-A, de modo que resultem recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, tem como os recursos subvinculados aos fundos de que trata o artigo 212-A desta Constituição, em aplicações equivalentes de atendimentos praticados. Inciso 9. A lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle das despesas com educação nas esferas estadual, distrital e municipal. Artigo 212-A. Os estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. 1. A distribuição de recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os estados e seus municípios é assegurada mediante a instituição no âmbito de cada estado e do Distrito Federal e de um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e da valorização dos profissionais da educação, Fundeb, de natureza contábil. 2. Os fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo serão constituídos por 20% das parcelas dos estados no imposto de que trata o artigo 156-A, da parcela do Distrito Federal no imposto de que trata o artigo 156-A, relativo ao exercício de sua competência estadual nos termos do artigo 156-A, inciso 2, e c. dos recursos a que se referem os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 156, o inciso 2 do caput do artigo 157, o inciso 2, 3 e 4 do caput do artigo 158 e as alíneas A e B do inciso 1 e o inciso 2 do caput do artigo 159 desta Constituição. 3. Os recursos referidos no inciso 2 do caput deste artigo serão distribuídos entre cada estado e seus municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados
nas respectivas redes, no âmbito de atuação prioritária, conforme estabelecido nos incisos 2 e 3 do artigo 211 desta Constituição, observadas as ponderações referidas na linha A do inciso 10 do caput e no inciso 2 deste artigo. 4. A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 3 do caput deste artigo. 5. A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 25% do total de recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, distribuída da seguinte forma: a. 10 pontos percentuais no âmbito de cada estado e no Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno, nos termos do inciso 3 do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. B. No mínimo 10,5 pontos percentuais em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno referido no inciso 6 do caput deste artigo não alcançar o mínimo definido nacionalmente. C. 2,5 pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalmente de maioria de gestão previstas em lei, alcançaram a evolução de indicadores a serem definidos de atendimento e melhoria de aprendizagem com redução das desigualdades nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. 6. O VAT será calculado na forma da lei, na forma de que trata o inciso 10 do caput deste artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, acrescidos de outras receitas e de transferências vinculadas à educação, observado o disposto no inciso 1 e consideradas as matrículas nos termos do inciso 3 do caput deste artigo. 7. Os recursos de que tratam o inciso 2 e 4 do caput deste artigo serão aplicados pelos estados e pelos municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme relacionados nos incisos 2 e 3 do artigo 211 desta Constituição. 8. A vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino estabelecida no artigo 212 dessa Constituição suportará no máximo 30% de complementação da União, considerados para os fins deste inciso os valores previstos no inciso 5 do caput deste artigo. 9. O disposto no caput do artigo 160 dessa Constituição aplica-se aos recursos referidos nos incisos 2 e 4 do caput deste artigo, e seu descumprimento pelas autoridades competentes implicará em crime de responsabilidade. 10. A lei disporá, observadas as garantias estabelecidas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput e no inciso 1º do artigo 208 e as metas pertinentes do Plano Nacional da Educação nos termos previstos no artigo 214 dessa Constituição sobre a organização dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e os tipos de estabelecimentos de ensino, observadas as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade. B. A forma do cálculo do VAAF decorrente do inciso 3 do caput deste artigo e do VAT
referido no inciso 6 do caput deste artigo. B. A forma de cálculo para a distribuição prevista na linha C do inciso 5 do caput deste artigo. D. A transparência, o monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e social dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo assegura a criação, a autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração aos conselhos de educação. E o conteúdo e a prioridade da avaliação por parte do órgão responsável dos efeitos redistributivos, da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação de atendimento. 11. Proporção não inferior a 70% de cada fundo referido no inciso 1 do caput deste artigo, excluídos os recursos de que trata a linha C do inciso 5 do caput deste artigo, será destinada ao pagamento de profissionais da educação básica em efetivo exercício, observando em relação aos recursos previstos na linha B do inciso 5 do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% para despesas de capital. 12. Lei específica dispõe sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública. 13. A utilização dos recursos de que se refere o inciso 5º do artigo 212 desta Constituição para a complementação da União ao Fundeb, referida ao inciso 5 do caput deste artigo, é vedada. 14. No exercício de 2025 de complementação do que trata o inciso 5 do caput, até 10% dos valores de cada uma das modalidades referidas neste dispositivo poderão ser repassadas pela União para ações de fomento à criação de matrículas em tempo integral na educação básica pública, considerados indicadores de atendimento, melhoria de qualidade e redução de desigualdades, mantida a classificação orçamentária do repasse como Fundeb, não se aplicando para fins desse inciso os critérios de que tratam as alíneas A, B e C do inciso 5 deste artigo. 15. A partir do exercício de 2025, no mínimo 4% dos recursos dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo serão destinados pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios à criação de matrículas em tempo integral na educação básica, conforme diretrizes pactuadas entre a União e demais entes da Federação, até o atingimento de metas da educação em tempo integral estabelecido pelo Plano Nacional da Educação. Parágrafo 1º. O cálculo do VAT referido no inciso 6 do caput deste artigo deverá considerar, além de recursos previstos no inciso 2 do caput deste artigo, pelo menos as seguintes disponibilidades: 1. Receita do Estado, do Distrito Federal e dos municípios vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino são não integrantes dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo. 2. Cotas estaduais e municipais de arrecadação do salário educação, do que trata o parágrafo 6º do artigo 212 desta Constituição. 3. Complementação da União transferida a estados, ao Distrito Federal e municípios nos termos da linha A do inciso 5 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Além das ponderações previstas na linha A do inciso 10 do caput deste artigo, a lei definirá outras
relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e ao potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação. Parágrafo 3º. É destinada à educação infantil a proporção de 50% dos recursos globais a que se refere a linha B do inciso 5 do caput deste artigo nos termos da lei. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei que, inciso 1, comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. 2. Assegurem a distinção de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. Parágrafo 1. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio na forma da lei para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Parágrafo 2. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulos e fomento à inovação realizados por universidades ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias e implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas do poder público das diferentes esferas federativas que conduzem a: inciso 1. Erradicação do analfabetismo. 2. Universalização do atendimento escolar. 3. Melhoria de qualidade de ensino. 4. Formação para o trabalho. 5. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. 6. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Agora, do artigo 214, o último edital ali pede para darmos um salto até o artigo 229. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado no momento pré-edital, né? Do concurso que está previsto para esse ano. Então, quando sair o edital, a gente fica ligado para ver se eles mantêm realmente esses artigos ou se eles, né, tiram algum, que eu acho difícil, ou acrescentam mais algum. Vamos lá para encerrar. Artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Lembrando que é sempre importante assistir e ouvir, né? No nosso caso, até o final, porque o artigo que cai na prova pode muito bem ser o último. Já se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Muito obrigada. Terminamos aqui a parte sobre a Constituição.